Olá, seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. Hoje eu quero falar com você novamente sobre louvor. Já disseram que eu fui um tanto quanto duro na última fala sobre louvor. E era necessário, porque existem muitas pessoas que confundem música com louvor, quando música é um instrumento para você louvar a Deus, porque você louva a Deus com a sua vida e não somente cantando uma música. E eu quero tratar com você hoje sobre algo importante. Nesse período em que vi essa questão do culto ao barulho nas igrejas, onde até uma igreja espanta a outra do lugar em que está pelo barulho que faz. Às vezes uma igreja está perto da outra e o barulho da outra igreja chega a atrapalhar a outra igreja, o que é um absurdo tremendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não haver essa guerra de ruído, porque o ruído ele distorce a mensagem, distorce também a compreensão da mensagem. Então é pecado, porque você está alterando a palavra de Deus pelo barulho, excesso de ruído. E você está ouvindo aí, ao fundo, um acompanhamento do hino Antífona, do cantor cristão, o número 1. E nessa questão de ver música muito barulhenta, comecei a pesquisar e a rever coisas sobre o cantor cristão. E é interessante que nessa revisão eu encontrei algo muito interessante. A Associação dos Músicos Batistas Cariocas criou um site, onde nesse site ela coloca vários hinos do cantor cristão, na verdade todos os hinos do cantor cristão, e coloca tanto em playback para você cantar, quanto o hino propriamente dito, o hino tocado em arquivo MIDI ou MP3, e também coloca as letras em formato de PDF para você tocar no violão ou instrumentos de sopro, outros instrumentos de modo geral. E isso é uma grande coisa que estão fazendo para a música da Igreja Batista e da Igreja Evangélica de modo geral. Se você não é batista, mas se você de repente é um assembleiano, se você for no site da CPAD, você vai encontrar alguma coisa também na harpa cristã. Mas dos batistas, eu acho que esse é um dos primeiros eventos que tem. Tem também um músico, um ministro de música que também faz a regência dos hinos do cantor cristão no YouTube. E eu quero mostrar para você agora. Eu vou fazer uma captura de tela e vou comentar para você onde estão estes arquivos, onde você pode encontrá-los, onde você pode aprender mais do cantor cristão e ainda com esses playbacks tocar na sua igreja que não tem músico. Às vezes você tem uma igreja pequena, o músico não quer tocar lá, ou por um motivo ou por outro, às vezes até porque você não consegue sustentar um músico de verdade, porque o músico tem certos gastos difíceis, especialmente com instrumento e coisas assim. Então é interessante que você conheça esse recurso para que você possa implementar o louvor na sua igreja e através disso crescer a sua igreja e aumentar o interesse por existir um ministro de música na sua igreja. Isso não é que vai destruir o ministro de música, porque vai aumentar o gosto pelo hino, o gosto pela música boa na igreja, e aumentando o gosto pela música boa, valoriza mais o ministro de música. Então, dou nota 10 ou nota 1000 à Associação dos Músicos Batistas Cariocas, que fizeram essa iniciativa. E é esse outro senhor que eu não estou lembrando o nome agora, mas vamos falar daqui a pouco para você o nome dele, que fizeram o cantor cristão e estão espalhando por aí para que a igreja reaprenda o cantor cristão e volte a utilizar o cantor cristão nos seus cultos. Isso não significa abolir os cânticos, não, só significa que a gente tem que baixar o volume. Você tem que ouvir desde o púlpito até o último banco da igreja. Você não precisa ouvir a 3, 4 quadras depois da igreja o som que está sendo pregado e cantado ali, tá bom? Então vamos agora ver o que isso nos apresenta. Então nota 10 para essas pessoas, para esse ministro de música que eu vou falar o nome daqui a pouco, e também para a Associação dos Músicos Batistas Cariocas que teve essa atividade. E nota 0 para todo aquele barulhento que atrapalha o louvor na igreja, mesmo que seja músico. Vou te mostrar o site cantorcristãobatista.com.br. Aí você bota uma barra Cantor Cristão e você vai entrar na página inicial do site. E aí tem uma boa-vinda, uma explicação do que é o projeto cantorcristãobatista.com.br,
que tem um vínculo com a Associação dos Músicos Batistas Cariocas, e você vai ver várias coisas nesse site muito interessante e que recomendo a você que acesse. Esse aí é o link cantorcristãobatista.com.br/cantorcristão. Ainda no site cantorcristãobatista.com.br, você vai clicar em lista dos hinos, e você vai ver os 581 hinos do cantor cristão neste espaço. E você pode entrar também no outro link que vai te direcionar para as coletâneas da Associação dos Músicos Batistas Carioca. Eu vou te falar depois. Você pode entrar em contato, ver os agradecimentos, Se você quiser entrar em contato, fique à vontade. Lembre que essa coletânea aqui é importante, vamos falar daqui a pouco dela. E voltamos para a lista dos hinos. Quando você está na lista dos hinos, você tem todos os hinos em ordem numérica, como aparecem no Cantor Cristão. Você vai em colunas, você vai achar o hino que você quer. Por exemplo, eu quero mostrar uma coisa importante. Esse íconezinho que aparece aí de vídeo significa que quando ele aparece, no hino em que ele está marcado, tem vídeos com aquele hino tocado ou cantado. E isso é muito bom para você aprender e conhecer mais a música. Algumas poucas músicas não têm links de vídeo, mas aquelas que têm links de vídeo, você vai encontrar hinos interessantes cantados, executados em português, e que para você aprender a música como ela de fato é e poder ensinar na igreja e cantar também. Agora eu quero mostrar para você como é o site de modo geral. Ele tem um padrão e segue esse padrão de modo geral. Nós vamos usar o hino Antífona para ver como é este padrão que se repete em outros hinos. Você clica em Antífona, você vai para a página do hino específico. Do lado esquerdo você tem, ou melhor, direito da tela, você tem alguns hinos. Aí, nesse cantinho de baixo, esse vídeo é de um músico que eu citei para você no início, mas que ele retirou do ar por algum motivo. Deve estar aprimorando, com certeza, melhorando o serviço que ele fez. Ele foi até pioneiro nessa questão. E então ele provavelmente está querendo, como todo músico perfeccionista, deve estar querendo melhorar e deve voltar em breve esse vídeo. Quando você volta um pouco para o topo da página, você vê os vídeos do lado, outros vídeos ali apresentados, você vê a letra da música. A letra da música, como aparece no Cantor Cristão tradicional, ele está aí para você conferir e verificar. Aí do lado você tem alguns vídeos com hinos específicos. Geralmente eles botam mais de um hino. Antes eles botavam somente um hino, que era com esse irmão que gravou os hinos cantando em regência. Mas agora botam um só. Aqui, por exemplo, na Antífona, não vai aparecer o som para você porque tive problemas no som. Mas esse primeiro hino aí seria do cantor Gessé. E estaria tocando a música Antífona, e é como um exemplo para você conhecer a música e poder executá-la, conhecê-la e aprendê-la para executar depois. Aqui eu cliquei e você vê o vídeo do Gessé rolando aí da fonte do YouTube. Você pode controlar o vídeo, ouvir e aprender o hino em diferentes interpretações. Tem essa interpretação aí do Gessé, que é uma interpretação muito boa e que aconselho você a assistir para aprender o hino. Além dessa interpretação do Gessé, como você pode ver, os hinos desse cantor cristão online, cantorcristãobatista.com.br, ele tem outros exemplos de interpretação do mesmo hino, o mesmo hino cantado de formas diferentes, para você se familiarizar bem com o hino e não ter nenhuma dúvida quanto a como é o hino, e mesmo em interpretações diferentes. Você ainda encontra também uma interpretação muito interessante que é para coral, e você vai saber por que é interessante você conhecer a interpretação coral. Aí tem a interpretação de uma igreja, igreja Coral São Francisco, não sei de que igreja é, e está apresentando também a música Antífona. Assim, apresentei para você o site cantorcristãobatista.com.br, onde você encontra uma boa referência para cantar o cantor cristão com qualidade na sua igreja. Bom, então estamos aqui no site do Cantor Cristão, novamente. Vou seguir aqui, vou mostrar para você novamente o endereço,
cantorcristãobatista.com.br/cantor cristão. Você pode tirar essa linha aqui, esse restante aqui, que vai chegar no mesmo lugar, tá? E eu quero mostrar para vocês agora, dentre essas opções aqui, eu quero te mostrar essa aqui, coletâneas da AMBC, Associação dos Músicos Batista Carioca. Você entra nela e vai ver uma descrição desse projeto de coletâneas da AMBC. São coletâneas do cantor cristão. Você encontrará partituras, transcrições para instrumentos em outras tonalidades, para quem toca instrumento de sopro e por aí vai, e a amostra sonora de hinos para servir como playbacks para cantar na igreja e a cifra dos hinos para violão. Vamos ver isso como é que é. Você clica naquele link ali, você chega aqui na coletânea do cantor cristão da Associação dos Músicos Batistas Cariocas. Aqui do lado esquerdo, melhor dizendo, você vai encontrar a lista dos hinos, né? Aqui você vê um Seja Bem-vindo com a descrição do projeto. Aí ele fala dos instrumentos, das partituras para os instrumentos. Você clica aqui, você vai para essas partituras que estão no Dropbox. Você pode salvar no seu Dropbox se tiver, ou também você pode baixar para o seu computador. E tem as amostras de hinos com kit de voz, soprano, tenor, contralto e baixo para cantar um coro. Lembra que eu falei anteriormente que tinha lá naquele site lá, cantorcristãobatista.com.br, os exemplos de um coro, para você saber como é que é, mais ou menos. É a cifragem simplificada do hino, ou seja, para quem quiser tocar um hino específico, cifrado, para poder aprender o hino e por aí vai, com violão, teclado, essas coisas. E as 4 vozes juntas, ou seja, o soprano, tenor, contralto e baixo junto, para você poder ouvir como soará o coral, na verdade. Na verdade, isso funciona como padrão, não é voz, tá? Não é voz humana, é um som tocado que você vai ouvir e vai saber que assim se formaram as vozes. E temos tutoriais de ajuda para quem é músico, por exemplo. Quem é músico e quer usar esses padrões aqui, XML e ABC, que são formatos de música, para você aprender como usá-los, você vai encontrar tutoriais aqui nesse espaço aqui, mostrando como usar esse material. Isso aí eu deixo para os músicos, não vou explicar aqui. O professor André Luiz Souza é o responsável, o coordenador pelo projeto das coletâneas da AMBC, e o ministro de Música, Dalton Fernandes, presidente da AMBC, que estão responsáveis por esse assunto. Então vamos ver aqui. Não vou entrar na concordância, que a concordância ele mostra mais ou menos, vamos entrar assim, só para você saber. Você vai baixar em PDF, tá? E ela diz para que serve cada coisa, né? Ele vai mostrar onde estão cada coisa do cantor cristão. Vamos abrir esse PDF aqui, só para você conhecer a concordância do cantor cristão. Ele tem a capa, beleza, tem um barulho aqui nojento na vizinhança, beleza, aqui vai a abertura. O que é a concordância? Você vai descendo, tem os agradecimentos, todo esse prefácio aqui, a apresentação, que está no cantor cristão escrito. Aqui ele explica como funciona o cantor cristão, como usa essa concordância. Aí você vê aqui, tem a estrutura da concordância, tem um verbete, aflição, por exemplo, a entrada, aflição, a localização, que é o hino 148, segunda estrofe, né? E o contexto imediato, que é a ti amparo és em aflição, que ele vai mostrar onde está a palavra direta aqui, logo no início, né? Esse aqui está no hino 159, 3H, mas isso aqui são coisas que você vai ler aqui e vai ver como é melhor. Aqui ele está falando, 148 é o número do hino, o 2 é a estrofe, e o é a linha ou seção, ou seja, você vai saber qual é a linha ou seção. Eu recomendo que você leia isso aqui, porque isso aqui é importante para quem quiser se dedicar mais a esse tipo de coisa. Por exemplo, você quer fazer um culto, preparar uma ordem de culto que seja temática, e você não sabe como escolher os hinos. Aí você vai ver, vamos supor que nós devemos fazer um culto onde o tema seja, vou falar um tema que esteja logo aqui perto. Abençoar, seja bênção, que o cristão seja uma bênção.
que Deus nos abençoe. Então você vai dizer, abençoa, 563 abençoa, Senhor, esta santa união. Então você já sabe que este hino aqui pode ser usado no seu trabalho de preparação do culto, tá certo? Você vai fazer a ordem de culto com o tema, tudo direitinho. Eu aconselho, muitos pastores não gostam, acham que é uma intromissão na especificidade do trabalho do pastor, da pregação, porque quando você faz uma ordem de culto planejada, ela inclui, inclusive, que a mensagem também seja planejada, seja própria para aquilo. E muitos pastores não gostam. Na verdade, eu acho, na minha opinião, as ordens de culto e todo o processo da igreja, ele deveria ser planejado já no início do ano pelo pastor, pelo ministro de música e educador religioso. Para quê? Para que tudo corresse dentro da mesma tônica e fossem todos abençoados e houvesse um verdadeiro processo de ensino da palavra. Como você pode ver, tem outras palavras aqui, não vou me deter muito nisso, porque não é nosso tópico aqui, é mais para os músicos e para os ministros, propriamente dito. Agora vamos em antífona para ver como é que as coisas funcionam. Aqui você tem, como eu disse aqui do lado, meu lado esquerdo aqui, você tem o índice total dos hinos, né, e da concordância também. Aqui você tem a antífona, né, que é a letra do hino, número 1, antífona. Aqui parece que não tem comentários, né, por enquanto. Aqui você tem os playbacks, né? Observe que ele não tem vídeos, né? Não tem vídeos. Mas ele tem outra coisa, que são os playbacks, que são a MIDI e com a MP3. O MIDI é um arquivo muito pequenininho, ele é tipo um arquivo, mal comparando, um arquivo de texto, que você grava com programas especiais. Não é qualquer programa de texto que você faz isso. Para fazer isso no programa de texto, tem que saber muito, mas muito de programação. Então, você vai usar programas especiais que ele ensina. Lembra naquela questão do tutorial? Aqui você seja bem-vindo. Aí você vem aqui embaixo, ó, tutoriais de ajuda. Esse tutorial de ajuda vai te mostrar como criar um arquivo MIDI. Tá? Então, vamos voltar lá para a antífona. Certo? Então, o arquivo MIDI está aqui e temos o arquivo MP3. Qual é a vantagem do arquivo MIDI? O arquivo MIDI ele representa o som. Ele vai reproduzir a sua placa de som. Se a sua placa de som for boa, ele vai reproduzir um som melhor. Se a sua placa de som não for muito boa, ele vai reproduzir um som não tão bom. O arquivo MP3 não, já é a gravação desse MIDI com uma placa de som boa, mas em compensação um arquivo muito maior, certo? Porque o arquivo MIDI ele procura os sons que estão na sua placa de som. Se a sua placa de som tiver uma boa fonte de som, vai funcionar bem. Eu vou abrir aqui o arquivo MIDI, esse aqui é o playback, para quê? Para cantar com a igreja, ou até mesmo para um irmão cantar, fazer um solo do hino, né? Vamos supor, você abre o MIDI aqui, e você clica no MIDI, ele vai abrir aqui no Dropbox, tá vendo? Aí quando abre no Dropbox, você pode salvar no seu Dropbox, ou simplesmente baixar um hino, né? E aqui eu vou tocar com o Windows Media Player, para você ouvir o hino. Ok, então nós vimos aí que existe o MIDI do playback. Outra coisa que eu quero mostrar para você é a amostra sonora do hino, porque eu não vi muita diferença entre um e outro, mas quem é músico talvez encontre que ele fala mostra as 4 vozes. Vamos ver se eu vejo uma diferença agora. Tem uma pequena diferença, sim. Ele tem menos preenchimento e parece que é mais próximo para o coral mesmo se basear. Então, você tem a amostra sonora do hino, tá? E a cifragem para violão e teclado em PDF. Esse hino aqui ele está em Mi bemol, que é um tom meio indigesto para tocar no violão, porque tem muita pestana. A não ser que você compre um capotraste, que já ajuda bastante. Você bota um capotraste e vai tocar com a mesma posição de Ré, não tem problema. Eu aconselho você a usar o capotraste, porque aí você simplesmente toca isso aqui como se fosse Ré, mas vai tocar no tom do cantor cristão, porque esse tom aqui
ele é escolhido como o tom mais apropriado para as pessoas cantarem. Esse tom não foi escolhido à toa, ele é apropriado para a congregação cantar. Então aproveite esse tom. Se você achar Mi bemol muito difícil de tocar, eu quero tocar em Ré, beleza, bota um capotraste, você vai tocar com as posições de Ré, só que em Mi bemol, tá bom? É só você botar um capotraste na primeira casa, isso para quem é tocador de violão. E para quem toca teclado já é outro sistema, não sei como, mas aqui tem as cifras especificamente, a letra e aqui embaixo a letra pura, tá bom? Então essa é mais uma coisa legal que é, a cifragem e a amostra do hino em MIDI e MP3. Não vou abrir o MP3 que vai ser a mesma coisa do MIDI, tá? E os kits para voz que também são bem interessantes. Por exemplo, soprano. Se você vai cantar no coral, o coral vai ser dividido em soprano, tenor, baixo e contralto, né? Não nessa ordem exatamente. Aí você vai vir aqui, você vai abrir, e aqui esse é o soprano cantando a melodia da música, tá? Esse é o soprano cantando. Aí as pessoas que são soprano vão imitar essa voz, né? Aprender por essa voz. Aí o contralto, a mesmíssima coisa, tá? Vamos botar aqui. Você tem todo o cantor cristão e todas as músicas para você ensaiar. Observe, o contralto já é um pouco diferente, tá? É diferente, mas quando essas vozes se encontram, elas soam perfeitamente. Elas vão soar muito bem. Deixa eu só sair daqui. Aqui. E vamos ouvir o tenor, só para ver como é que é a divisão das vozes. Para quem estiver curioso aí, para saber como é que é a divisão da sua voz. Aqui vamos abrir de novo. Estou abrindo só o MIDI, tá? Esse aí é o tenor. Voltando. Agora vamos para o baixo. O baixo é uma voz que não é muito apreciada no Brasil, me parece, né? Mas vamos lá. Eu sou um baixo também, então sei que, de repente, o pessoal não gosta muito nem de ouvir um baixo cantando, às vezes. Mesmo que cante bem. Nos Estados Unidos, é pelo contrário, é até valorizado, né, em outros países. Aqui você vê a voz do baixo, ó. Certo? Aí quem for baixo vai cantar nessa linha de melodia, digamos, melódica, digamos assim. E como você vê aqui, a amostra sonora do hino são todas as vozes juntas. Agora você ainda tem as partituras, né, transpostas para instrumentos. Vamos ver em Dó, certo? Em Dó, acho que é exatamente a mesma coisa do que já vê no cantor cristão, né? Tá aqui. É a partitura para o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, tá? Esse está em Dó. É a partitura em si. Aqui tem a música toda, só em 2 linhas, beleza? Muito simples, né? Aqui tem o contralto todo em 2 linhas. Aqui, eles separaram as vozes para que fique mais fácil da pessoa acompanhar. Em vez de você ficar acompanhando um monte de notinha aqui, você acompanha só a sua nota, só a sua voz. Isso é muito legal, até para coral também. Você lembra que a outra página que a gente foi lá, vamos ver aqui, no PDF. Vou abrir o PDF aqui de novo. Opa, volta. Abriu. Deixa eu abrir. Abriu o PDF. Não, esse PDF aqui não tem. Mas o cantor cristão, de modo geral, ele tem todas as vozes aqui na mesma pauta. Todas as vozes na mesma pauta. E com todas as vozes na mesma pauta, às vezes atrapalha um pouquinho para você compreender para quem não é músico. Aqui tem Si bemol, que é para outro tipo de instrumento, né? Para quem manja outro tipo de instrumento, se não me engano, o saxofone, acho que é Si bemol, não tenho certeza não. Mas é para você ver. Você vê que muda um pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui mudou a clave, né? E aqui está as músicas em Si bemol com outro tipo de localização das notas. Isso aí ajuda bastante. Então você acabou de ver aí o que é o site Coletânea Cantor Cristão e o site cantorcristão.com.br, que está o link aqui. Aconselho que você verifique, que você venha a este site e venha conhecer o cantor cristão. Lembrando que se você clicar nas coletâneas da AMBC, você vai encontrar esse link aqui e vai direto
para esse site aqui, tá? Só um detalhe, aqui esses arquivos para edição são para os músicos que estão, se você é músico ou quer aprender mais de música, sobre essa notação de MIDI, de Music XML, ABC também, você pode entrar novamente, repetindo, para quem quiser, vem aqui, certo? E tutoriais de ajuda, no item 9, e você vai ver os tutoriais. Nesses tutoriais, vou abrir um pouquinho aqui, só para quem quer aprender música. Temos o Audacity, alguns editores de áudio, temos o Audacity, o Linux Multimedia Studio e o Rosengarten, que é esses dois aqui são do Linux. Acho que não existe versão deles para o Windows. O Audacity, com certeza, já há muito tempo, tem versão dele para o Windows, e é bem interessante você usar. Aqui tem uma monografia, vamos ver o que é, parece que do professor André Luiz Souza, que fala sobre alguma coisa nesse sentido, sobre a conclusão de curso em abril de 2013, sobre esse assunto. Aí você vai ver a maior de explicações nessa monografia. Temos esses sistemas operacionais, junta dados, esses sistemas operacionais não sei o que é isso aqui, deve ser uma distribuição Linux baseada em Ubuntu, mantida por Pontão e Cultura Digital, que está da Universidade do Estado da Bahia. Então, você pode usar isso ou não. A maioria das pessoas não gostam de usar um Linux. Interessante que esse Linux aqui, se você não quiser, você pode gravar um live CD. O que é um live CD? Você grava o programa num CD, né? No CD, bota no drive de CD, reinicia seu computador. Quando você reiniciar, vai iniciar esse Linux com todas as coisas que você precisa ali. Você vai poder mexer no software livre propriamente dito. E você mexendo nesse software livre, você poderá experimentar o sistema operacional mesmo ser instalado. É bem interessante isso também. E aqui tem os tutoriais, ABC Music Notation, o conversor, né, do NMMS, e dicas de manuseio, tá? Várias coisas aqui. O MuseScore, lembrando aqui, o MuseScore também tem para Windows, tá? É para você editar partituras. O FreeCliff eu não conheço, então não vou falar sobre ele, tá? Então são essas algumas ferramentas que você encontra aqui para quem quiser ser músico. Excelente iniciativa da Associação dos Músicos Batistas Cariocas, e especialmente também parabéns a esses dois músicos aqui que fizeram um bom trabalho, o professor André Luiz Souza, né, e o ministro de Música Dalton Fernandes. Parabéns para eles e parabéns por trazerem de novo essa cultura à nossa comunidade batista, e que isso venha contra a cultura do barulho e que venha trazer um culto que seja de mais reflexão para a vida. Porque não adianta nada você fazer um culto que você não reflete, que você não medita, que você não aprende as coisas da Bíblia, você não medita sobre a própria vida, ouve só um som alto que você não consegue entender, como Paulo disse. Como você vai entender o som da flauta, da harpa, se o som é incerto? Quando você aumenta muito o volume, o som fica incerto. Você tem uma distorção e automaticamente você não entende o que está sendo falado ali. Automaticamente você vai precisar mais de outras coisas além do culto para poder se sentir bem como pessoa e para poder encontrar o seu sentido para a vida. Bom, enfim, como você pôde ver, nós temos muitos recursos atualmente para cantar o cantor cristão. E esses recursos surgiram a partir de uma necessidade do abandono do cantor cristão nas igrejas de um modo geral. Às vezes, nós não abandonamos totalmente, mas reduziram muito o uso do cantor cristão e às vezes substituíram por outras coisas que não têm a mesma qualidade. Outra coisa também interessante é você usar o inário para o culto cristão, que veio na sequência do cantor cristão e que veio trazendo algumas músicas do cantor cristão com uma música diferente. Mas é uma coisa mais recente, também elaborado, de muito boa qualidade, mas o cantor cristão continua sendo muito importante e continua sendo uma coisa importante para o louvor, e devemos usar o cantor cristão.
Espero que você tenha gostado, que isso vai enriquecer o seu conhecimento, vai enriquecer o seu louvor, que vai mostrar que você tem possibilidades de usar o cantor cristão na sua igreja e louvar a Deus com qualidade, com boa música, para a honra e glória do Senhor.